Dentro da compreensão do Ayurveda, o corpo e a mente e o espírito são três entidades, três áreas, três corpos que compõem os nossos corpos e são todos três passíveis de adoecimentos, né? O que é um pouco diferente da visão da nossa medicina, apesar de que hoje na nossa medicina contemporânea, que é a medicina que reina aqui no Ocidente, a gente também já leva mais em consideração a espiritualidade e a mente como composição do ser humano, dos seres, e que também são passíveis de adoecimentos, né? Que também contribuem para o adoecimento, inclusive do corpo. Olá, se você não me conhece, meu nome é Isabela Rodrigues. Esse aqui é o nosso canal da Docicina no YouTube, que é o nosso espaço de partilha sobre conhecimento védico, sobre astrologia, sobre terapias integrativas e tudo isso que vem nos alinhar com o pulso cósmico. Seja bem-vindo. Eu tô falando nessa série um pouco sobre o Ayurveda no Brasil, né? Como é que o Ayurveda se insere, como é que é a compreensão da medicina Ayurveda dentro dos moldes do nosso sistema único de saúde e como é que ele pode funcionar aqui no Brasil. E, como eu falei no início do vídeo, a gente, dentro do entendimento da Ayurveda, entende como inseparáveis o corpo, a mente e o espírito. E assim como inseparáveis, eles também são passíveis de adoecimento. Por isso, o Ayurveda não é uma disciplina que anda sozinha, né? Ele pode lançar a mão, né, de outras áreas do conhecimento védico para que a pessoa possa se harmonizar, buscar seu equilíbrio e, via de regra, se curar. E aí eu tô falando de algumas das áreas que já são muito conhecidas aqui no Brasil e outras que são um pouco menos conhecidas. Mas as principais disciplinas védicas que a gente lança a mão quando a gente vai propor um tratamento ayurvédico são o yoga, né, que a gente aqui considera inclusive como uma prática integrativa de corpo e mente, que aí eu não preciso explicar muito o que é yoga, vocês conhecem e vão ter a oportunidade de ver muitos vídeos e séries aqui no nosso canal sobre o yoga, principalmente com Lua, né, porque ela tem formação em yoga, é professora de yoga e tem mais propriedade para falar isso. Mantras, né, existe a mantra terapia ou vibraturgia, né, que já tem muitos ensaios, muitos artigos científicos publicados sobre o poder dessa alteração possível da vibração, né, do som. Os pranayamas, que estão dentro tanto do yoga quanto do Ayurveda, né, que são técnicas de exercícios respiratórios, e a partir desses exercícios respiratórios você pode mudar a condição do seu corpo, batimento cardíaco, a aceleração ou letargia, né, a gente pode atingir vários estados a partir da nossa respiração, que provavelmente é a única das funções do nosso corpo que funciona tanto voluntária quanto involuntária. É claro que você não pode simplesmente topar o seu nariz e morrer asfixiado. Isso não vai acontecer porque seu corpo tem uma autoproteção. Mas você pode respirar mais rápido, respirar mais devagar, contar a sua respiração, segurar a respiração, respirar mais cadenciado. E são essas cadências que tornam possível o exercício da respiração e atingir diferentes estados mentais e físicos a partir dos pranayamas. Tem o Kayati Kitsa, que eu já falei, né, no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, se você não sabe o que eu tô falando nessa série, volta lá no primeiro vídeo que a gente tá falando um pouco sobre como se estrutura a racionalidade médica do Ayurveda e como é a compreensão dessa racionalidade aqui no Brasil, a partir desse ponto de vista da professora Madel Luz e do seu grupo de pesquisa de racionalidades médicas. Então, o Draveguna vai incluir o ramo de tratamentos, né, das substâncias. Dravya significa substância, então entra fitoterapia, entra minerais, enfim, estilo de vida. Tem o Jyotisha, que a gente vai falar muito aqui também no canal, que é a chamada de astrologia védica, porque sim, dentro do entendimento da Ayurveda, tem algumas coisas que são melhores tratadas a partir da compreensão da astrologia. Então tem alguns adoecimentos que são compreendidos a partir do posicionamento dos seus planetas, né, dos garras dentro do seu mapa. Então, às vezes você precisa passar remédios astrológicos. Isso é possível, isso existe e a gente vai falar sobre isso aí no futuro. Aguarde e confira. E tem o que a gente chama de Vastu Shastra. Vastu é uma disciplina de organização do ambiente ao seu redor, porque o ambiente também tem potencial de te adoecer ou de te ajudar a se curar. Existem certas coisas, direções e pontas e coisas que você vai colocar dentro da sua casa, para onde você vai virar sua porta, seu espelho, sua cama, que podem estar te ajudando a melhorar estados de ansiedade, de insônia e, enfim,
o entendimento da construção e da organização dos ambientes dentro do conhecimento védico também são remédios, né? É uma das disciplinas que a gente pode lançar a mão quando a gente está falando de adoecimento. E aí, a produção e a divulgação científica do conhecimento do Ayurveda vem sendo estimulada no mundo todo, principalmente pelo Ministério Ayush. Lá na Índia tem 2 ministérios que tratam de saúde. O Ministério da Saúde, que é da saúde contemporânea, e o Ayush, que é Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha e homeopatia, né? Ayush, por isso que tem essa sigla, A-Y-U-S-H, Ayush. E o Brasil tem um destaque para o CABSIM, que é o Consórcio Brasileiro, Acadêmico Brasileiro de Medicina, de Saúde Integrativa, CABSIM, que tem um comitê de Ayurveda que ajuda a divulgar os artigos, as pesquisas, enfim, que vem acontecendo aqui no Brasil, no âmbito do Ministério da Saúde e da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, que é ligada à OMS. E esses 2 caminhos, né, o CABSIM e a OPAS, a BIREME, vem fazendo os mapas de evidências. Então, se alguém falou para você que medicinas integrativas, que as medicinas tradicionais complementares não têm evidência científica, está muito enganado, né? Vá procurar, porque a gente tem mapas de evidências, tem disponíveis aí na Fiocruz, tem disponível no próprio CABSIM, a gente encontra muitas evidências científicas, muitos artigos, muitas publicações, que são, esse mapa de evidências, por exemplo, são matrizes que têm vários artigos e quais são os resultados desses artigos. Então, dê uma procurada antes de falar, de sair por aí falando bobagem, né? Que não tem evidência, que não. Lembra que eu falei lá no comecinho da medicina baseada em evidências, das pesquisas baseadas em evidências, da prática baseada em evidência? O Ayurveda tem prática baseada em evidência há mais de 5.000 anos. Se o teste principal é o tempo, esse tá do nosso lado. Shani Charaya Namaha. E dentro da ciência moderna, se você quiser procurar, se inteirar, achar artigos, você pode ir na Biblioteca Virtual de Saúde, que é a BVS, que tem tudo sobre a saúde, né? As publicações de saúde saem nesse espaço, né? Nessa biblioteca que está disponível para todo mundo. E dentro dessa Biblioteca Virtual de Saúde, a gente tem uma aba que chama MTCI, Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas. E lá tem muita coisa publicada sobre o Ayurveda. Então, não tem dificuldade de encontrar publicações científicas dentro do método científico, baseado em evidência, com reprodução, exatamente com tudo aquilo que a nossa ciência contemporânea adora. As universidades também vêm fazendo alguns convênios e alguns acordos com os institutos da Índia para divulgação do Ayurveda, para formação profissional, para produção científica. Então, hoje aqui no Brasil a gente já encontra muita coisa. E você mesmo pode procurar, se tiver dúvidas pode pedir aqui, eu posso deixar links aqui também se vocês quiserem, é só solicitar dessas coisas todas. Eu vou ver se já na descrição desse vídeo mesmo eu deixo o link da BVS, o link do CABSIM, para que você possa ter a facilidade de acessar todo esse conhecimento e todas essas evidências que a gente tem produzido. E aí eu vou deixar uma frase de Henri Poincaré, que é uma frase que eu gosto de falar sempre que a gente está falando de Ayurveda, de falando de coisas que a gente não conhece, né? Duvidar de tudo ou crer em tudo são 2 soluções igualmente cômodas, porque tanto uma quanto a outra nos dispensam de refletir. Então, a gente encerra por aqui essa primeira série sobre o Ayurveda. A gente ainda vai falar muita coisa de Ayurveda. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você não ativou o sininho ainda, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Manda esse vídeo para alguém que possa se sentir beneficiado com esse conteúdo. E até a próxima. Beijinho.